como estudar o desenho para tatuagem do jeito certo. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo aqui agora um método, uma forma para você começar a ingressar nesse mundo de criação e assim conseguir desenvolver o seu próprio desenho de tatu, sem ficar copiando. Antes de iniciar o vídeo aqui, é muito importante que você fortaleça o canal aqui. Se inscreve para poder receber mais conteúdos como esse, clica no sininho aí, comenta, compartilha e assim você vai fortalecer cada vez mais para poder estar produzindo mais vídeos como esse. Nesse tempo todo estudando tatuagem, eu comecei a perceber que a pele ela vai envelhecendo, o pigmento ele também vai envelhecendo. Então é muito importante a gente entender como esse pigmento vai ficar com o tempo. E o desenho influencia muito para a tatuagem envelhecer bem. Então, se você pega uma imagem exatamente, uma fotografia exatamente igual você está vendo ali e reproduz direto na pele do cliente, sem entender aquele desenho, isso pode dar muito ruim na tatuagem. Então, qual que é o objetivo que a gente tem que seguir assim na tatuagem, no desenho? Tentar entender o desenho para a tatuagem. Você faz realismo, você faz tribal, você faz qualquer estilo de tatuagem que você faz, você precisa entender o desenho e o desenho de tatu. Se esse desenho que você fez no papel ou no iPad vai funcionar na tatuagem. Como é que você sabe disso? Você tem que entender que desenho tem que ter linha sólida. Se você não fizer um desenho com traço, pelo menos tem que ter pigmento preto. Tatuagem sem o pigmento preto vai perder a qualidade com o tempo. Isso é natural, isso vai acontecer. Então, se você faz um estilo de tatuagem que não tem pigmento preto, é bom rever um pouco o seu desenho, a estética da sua arte aí, para poder colocar pigmento preto. A primeira coisa que a gente precisa entender se o desenho vai funcionar ou não na tatuagem é a leitura do desenho. O que é a leitura do desenho? Vamos dar um exemplo aqui. Se você faz um desenho para fazer um fechamento de braço e você coloca vários elementos para fazer esse fechamento, isso pode embolar, pode virar uma bagunça. Então é importante a gente ter uma boa leitura. E essa leitura, ela é basicamente você bater o olho no que você está vendo ali e entender já. Porque quando você faz um desenho para tatuagem e você fica procurando os detalhes, tentando entender o que está sendo feito ali, se isso no papel já está com dificuldade de entender, na pele vai ser pior ainda. Então é fundamental. Você faz o desenho, você já entende perfeitamente o que é aquilo. Você bate o olho, todo mundo, todo o seu cliente, seus amigos que estão do lado ali olhando o seu desenho, bate o olho e já entende. Você já tem um impacto no desenho só de bater o olho. Então isso é um desenho perfeito para tatu. Que ele está impactante, está com a leitura legal, composição, tudo fluindo. Depois que você entende isso, vem a composição das sombras. As sombras no desenho, onde vai ter preto, onde vai ter tom médio e o tom claro. E as luzes. Tudo isso tem que fluir. Essa é a composição para a gente entender o contraste no desenho. Quando a gente faz um desenho, ele basicamente tem que ser resolvido ali nas linhas ou nas sombras. Se você faz um realismo, as sombras, o preto, o espaço de luz, já tem que estar resolvido ali. Então a gente resolve o desenho ali na sombra, na luz, já está resolvido, as linhas estão perfeitas, aí a gente pode ir para a parte de cores também, entender as composições das cores, tudo isso tem que fluir para poder ter um bom resultado. Isso vem no ponto ali de se a tatuagem vai envelhecer boa ou não. Então, você entende isso perfeitamente, a sua tatuagem ela vai envelhecer bem. Eu estou falando aqui com uma experiência de 20 anos, observando várias tatuagens, buscando entender. Eu converso com vários profissionais da área também que tatuam há muitos anos, e essas conversas, esse network que eu faço, me ajuda também a querer se aprofundar cada vez mais. É o que eu sempre falo, eu estou na tatuagem não só tatuando, só atendendo meu cliente, eu estou ali tatuando, atendendo o cliente e tentando se aprofundar nos estudos. Eu estou estudando de verdade.
E até a forma de se comunicar a gente tem que estudar. Então é muita coisa que a gente precisa entender para poder chegar no resultado final de excelência. Entregar uma tatuagem que seu cliente vai ficar feliz. Então quando a gente tem o ponto ali do desenho, tá tudo fluindo, tudo legal, você viu que está nitidamente perfeito, você mostrou para o amigo, é sempre importante mostrar para as pessoas que estão do seu lado, trabalhando com você ali, o que você acha do desenho, tá legal? Dicas de quem está de fora faz diferença também, ajuda você a melhorar o seu desenho, isso é importante. Eu falo isso porque eu nunca trabalhei sozinho, eu sempre tive outros tatuadores trabalhando comigo e eu acho isso importante. Se você trabalha sozinho, é importante você fazer network, fazer guest, conhecer outros artistas. Sozinho a gente não aprende, a gente acha que está aprendendo. Então nesse ponto do desenho está tudo ok, a gente vai para a parte da pigmentação. A gente vai pegar e aplicar tudo que a gente fez ali nos estudos na pele. E aí entra a parte de técnica da tatuagem. A técnica ela tem que ser de excelência. Você tem que entender todo o processo da tatu, se a máquina está fluindo legal, a agulha está boa, né, você está pigmentando ali, está tudo fluindo, porque você precisa replicar o que você estudou no papel, na pele, para poder fluir e ter uma boa tatu. Não adianta também só ter um bom desenho e levar para a tatuagem e ficar ruim. Ou ao contrário, você faz um desenho de excelência, você leva para a tatuagem e você não consegue aplicar. Toda a técnica, tanto do desenho quanto na tatuagem, a gente tem que estudar, buscar melhorar cada vez mais. Eu sempre falo que a tatuagem ela não tem o mais ou menos. Será? A tatuagem tem que ser perfeita, tem que ficar impecável ali, porque a gente está lidando com a pele do cliente. Então todas as bases de estudo é fundamental para a gente poder entregar excelência nos nossos trabalhos. Vou falar rapidamente aqui sobre encaixe do desenho. Nesse caso aqui, é a forma atual que eu trabalho executando as minhas tatuagens. Eu penso de uma forma mais simples. Por exemplo, eu encaixei aqui o dragão, o rosto da mulher e uma flor aqui no antebraço. Então você vê nitidamente o que eu estava falando aí no início do vídeo sobre bater o olho e entender o que é o desenho. Então a gente bate o olho aqui, a gente já entende que tem o movimento do dragão, o rosto e a flor. Isso aqui resolvendo também com contraste, com preto, detalhe preto, a sombra. Automaticamente eu já coloquei um pouco de contraste aqui com fundo preto, cabelo preto aqui, e dessa forma já saltando mais o desenho, deixando ele de uma forma mais nítida. E claro que aqui é apenas uma ideia de uma composição que eu já bati o olho, visualizei e entendi que funciona para uma tatu. Então a ideia é essa, a gente pensar no desenho que vai funcionar para a tatuagem. A gente pode fazer algo mais detalhado, mais complexo também, que é no caso desse desenho aqui, que dá certo. Só que nesse caso a gente precisa trabalhar muito a ideia de contraste. Por exemplo, aqui nesse desenho, o que eu imagino se eu for tatuar esse desenho? Eu não tatuei esse desenho, mas se eu for tatuar, o que eu iria imaginar? Esses detalhes que estão no tom de azul, mais escuro aqui, eu usaria sombra preta mesmo, sombreado preto, no passarinho aqui embaixo, uma sombra preta. Aí o movimento dessas nuvens que eu fiz aqui, passando no desenho, essas nuvens, ela é como se fosse o respiro do desenho. Eu fiz a sombra, eu pintei de amarelo aqui, mas na tatuagem, talvez isso aqui poderia até ficar da cor da pele. E como eu já falei, eu não tatuei esse desenho. Se eu for tatuar ele, eu vou estudar mais o desenho para poder tatuar. Mas aqui é só para mostrar que um desenho detalhado também funciona na tatu. Tanto esse que está mais detalhado, a gente trabalhando a ideia de cores, de sombra, tudo alinhadinho com a composição legal, vai funcionar para tatu também. Não é porque é um desenho de tatu que você precisa fazer algo também sempre muito simples. Esse daqui já é algo que ficaria um pouco mais simples, com um pouco menos de informação. Estou colocando esse exemplo aqui de uma tatuagem que eu estou fazendo.
é basicamente a mesma ideia do desenho que eu mostrei. Esse aqui é um projeto que está em andamento. Você vê nitidamente no vídeo aí, ó, o detalhe de um crisântemo nessa região e um pássaro nessa parte de baixo. 2 elementos, a gente já resolveu essa parte do braço da cliente aqui. Quando a gente faz algo simples, a gente resolve muito fácil o desenho. Claro que fazer o simples bem feito não é fácil. A gente precisa desenhar muito para poder construir isso. Mas nesse caso aqui, é um projeto que a cliente ela tem interesse de fazer os 2 braços, as costas, né? A gente já está fazendo as costas dela também. É sempre importante a gente pensar na tatuagem, no desenho e tatu, porque o desenho é o que vai fazer a sua tatuagem ficar bonita. Você precisa entender o desenho de tatuagem. E eu sempre falo que o desenho de tatuagem ele é diferente de qualquer outro desenho. O desenho de tatuagem ele não é igual ao desenho de Photoshop, ou de uma fotografia, ou de uma pintura de tela. Se você vai pegar uma referência, outras imagens para trazer para a tatuagem, você precisa transformar isso em desenho de tatu. E é isso que a gente está entendendo aqui. Ó, a dica que eu dou aqui para você não copiar um desenho que já existe, ou você não pegar uma imagem, para você também não ficar pegando imagens da internet e copiando igual outros tatuadores podem copiar. Então essa dica aqui é só para você começar a usar a sua imaginação. Então o que eu fiz? Eu peguei 2 fotografias aqui. Aqui a gente está com o rosto da mulher e o pássaro. A ideia não é copiar. Então o que eu faço? A gente pode imaginar esse rosto aqui, ó, pegar a posição dele. E nesse caso aqui a gente pega o pássaro também. Eu vou colocar ele aqui, ó. Só uma ideia. O que eu já tenho aqui, ó? Eu fiz um esboço rápido. Lembrando, você não precisa saber desenhar, é só insinuar aqui, ó. Insinuei o rosto e o pássaro nessa posição aqui, ó. Essa composição a gente criou aqui agora. O que eu faço? Vamos testar uma outra composição? O rosto na mesma posição. Ó, o rosto basicamente aqui na mesma posição. Eu vou subir um pouco mais com o pássaro, vai colocar ele mais aqui em cima, assim. Aqui o pássaro escondendo um pouco mais o rosto e o ombro dela aqui, ó. Aqui nós temos já mais uma composição, parecida com a de cima, mas tem mais uma composição. Vou fazer uma terceira composição aqui, ó. O rosto da mulher. O ombro aqui. O rosto da mulher, mesmo esquema, ó. E o pássaro, o rosto da mulher, da mesma forma aqui. O que eu vou fazer com o pássaro? Eu vou colocar ele aqui atrás, ó. Coloquei aqui atrás. Vamos imaginar que tem 2. Uma terceira composição. Então você repara aí, ó, que observando a fotografia, a gente insinuou aqui, ó, três posições, 3 composições. Por que eu estou falando para você usar, desenhar aqui, não colocar por cima? Porque você cria a composição para depois você fazer o desenho. Ah, mas eu não sei desenhar. Às vezes você não sabe desenhar. Você que sabe desenhar, perfeito, você vai continuar fluindo aqui. Mas para você que não sabe desenhar, agora que é o ponto. Agora eu vou te mostrar um ponto aqui agora. Você criou a composição. Então o esboço aqui, você que criou a composição. O que você vai fazer aqui agora? Ó? Então agora vem um ponto-chave aqui para você começar a desenvolver o seu desenho. Você vai pegar as 2 imagens. Se você não tiver um iPad, você pode usar uma folha vegetal também. Você imprime as fotografias e com a folha vegetal você vai trabalhando ali. Então nesse caso aqui, ó, vamos entender
que eu vou fazer? Eu vou usar uma composição. Eu vou usar essa composição aqui, ó. Vou usar essa composição. Eu gostei dessa composição aqui. Vamos usar ela? Então você repara que eu peguei a imagem e coloquei na posição do esboço que eu fiz ali. Coisa rápida. Pega só a silhueta do desenho, tá? Eu quero que você force um pouco sua mente, para não copiar. Então aqui, ó, peguei só a silhueta do desenho para definir melhor a composição, ó. Esse aqui é um desenho que fica perfeito num braço ou numa perna. Nesse caso aqui, se você achar muito difícil, você coloca mais linhas guias assim, ó, que eu tô fazendo, ó, exatamente o que eu tô fazendo aqui, ó, para você entender a direção dos olhos, do nariz, da boca aqui, ó. Faça essas linhas aqui para te guiar. Do pássaro é a mesma coisa, ó. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, ó. Então, umas linhas guias aqui, ó, para a gente começar a entender o desenho. Lembrando que seria muito mais fácil copiar, mas aqui é para a gente entender o desenho. Então, o que a gente fez? A gente entendeu a estrutura do desenho. Agora nós vamos observar as fotografias e adicionar as formas do rosto e as formas do pássaro aqui. A gente simplesmente vai observar a fotografia e tentar reproduzir a fotografia aqui, ó. Eu não faço os meus trabalhos dessa forma aqui, mas isso daqui é um exercício para você começar a se familiarizar com o desenho. Imagina, você que não desenha, você começa a forçar a sua mente. Você força a sua mente a desenhar. Então você começa dessa forma aqui, ó. Aqui você não está criando o desenho do zero, mas você está começando a se familiarizar com o desenho. Então isso aqui é uma base legal para você dar início aos estudos, né? Então você só vai observando aqui, ó, a fotografia. Não necessariamente você tem que reproduzir igual a fotografia. É só você ir entendendo aqui a direção das penas e vai adicionando, ó. O que eu estou fazendo aqui junto com você? A gente está forçando a nossa mente, a gente está entendendo como desenhar. Muitos teriam preguiça de fazer isso e é simplesmente ficar copiando. Copiar é fácil, né? Copiar qualquer um, coloca por cima e copia. Então aqui a gente começou a entender um desenho para tatuar, um desenho que não existe, a gente está criando o desenho aqui agora, ó. Não existe um desenho igual a esse. Então aqui eu peguei a imagem do zero, ó. E algumas coisas a gente pode alimentar mais a nossa mente com mais informação de desenho, sempre. Então isso aqui é você forçar a sua mente. Entenda que você está forçando a sua mente aqui. Ah, eu vou querer copiar, não vou fazer isso. Tá, mas começa fazendo um pouco mais disso que eu acabei de compartilhar. Atenda seu cliente da forma que você já atende, mas começa a se familiarizar com o desenho dessa forma. Você vai conseguir entregar futuramente para o seu cliente algo mais personalizado, exclusivo, desenvolvido por você. Essa é a dica que eu deixo para você aqui nesse vídeo. Eu quero agradecer a sua presença aqui até o final desse vídeo, tá? E o desenho é algo que transforma a gente, melhorando como tatuador, como profissional cada vez mais. E todo mundo que me conhece aí vê a dedicação também para eu estar desenhando. Por isso que eu compartilho aqui com você que não me conhece e você está aqui para me conhecer, porque eu vou compartilhar cada vez mais esse tipo de conteúdo para a gente poder evoluir juntos e mostrar cada vez mais boas tatuagens para todo mundo aí, entregar o melhor para os nossos clientes. É um prazer poder estar compartilhando com você e até o próximo vídeo. Valeu!